Deixa eu ver mais Sim. alguma mãe, tá? Antes de responder. Eu vou dar, pode pôr para gravar já, que eu vou iniciar aí. Tá bom, então. Oi? Boa tarde a todos aí, né? Do 7º ano. Vamos Boa tarde. falar hoje, né? Um pouquinho a respeito da teoria dos conjuntos numéricos aí, mas direcionado exclusivo nas atividades propostas, tá? Então, nós temos aí, só para entender aí, ó, conjunto dos números racionais, né? Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro não nulo, diferente de zero. Aqui eu coloquei aqui, ó, o conjunto dos números. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro aqui nesse círculo amarelo, eu tenho os números naturais, depois eu tenho os números inteiros, aí os números racionais e os números irracionais, certo? Só para entendimento. E o que nós vamos estudar hoje, ele está relacionado mais aos racionais, que seria aqui, ó, primeira, segunda, terceira aqui, tá vendo? Ele é representado pela letra Q, certo? A primeira coisa que nós vamos ver aqui e aprender é conversão de um número decimal para a forma fracionária. Como que eu faço? Aqui tem os exemplos. 0,7. Como que eu faço que eu sei que ele é 7 sobre 10, tá? Como que eu raciocino isso, tá? Então, eu vejo aqui, ó, 0, vírgula. Aí eu conto aqui quantos números eu tenho depois da vírgula. No caso aqui, eu só tenho 1. Então, quando eu tenho só um número, é a mesma coisa que fosse 10, ou seja, 7 sobre 10. Se eu pegar esse 7 e dividir pelo 10 aqui, eu vou encontrar aqui 0,7. Certo? Agora a letra B, ó. A letra B eu tenho 0,31. Então, o que que eu faço? Eu conto quantas casas decimal tem após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2. A quantidade aqui é a quantidade de zero que eu vou pôr embaixo. Então, eu vou ficar com 31, né? Aí, sobre 100. Certo? Agora aqui a letra C, ó. 0,121. Eu vou manter aqui o 121. Como eu tenho aqui 1, 2, 3, então eu vou colocar o número 1, aí eu ponho 1, 2, 3. 3 que vai ficar 121 sobre 1000. E aqui outro exemplo, né, de 1,3, que é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? Eu conto depois da vírgula, eu olho a vírgula, então eu tenho aqui, ó, um número após a vírgula. Então vai ser 10. 13. Se eu pegar aqui, ó, 10 vezes 1,3 é a mesma coisa que 13 sobre 10, certo? Isso é igual a 1 inteiro, que isso aqui tá 1, ó, ele tá no lugar do zero aqui, então ele é 1 inteiro e 3 décimos. É a leitura. Conversão de uma fração para a forma decimal. Fração nós sabemos que é um número inteiro sobre o outro número. Agora, como que eu faço para passar para decimal? É simples. Eu pego esse número que está em cima, indiferente se ele é maior ou menor, e divido pelo de baixo. É igual aconteceu aqui, ó. Ficou 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. Ou seja, transformei ele numa forma decimal. O que é a fórmula decimal? É todo número que tem vírgula, certo? A letra B, ó, 7 quartos. 7 dividido por 4 é igual a 1,75. A letra C, 7 dividido por 10. 7 dividido por 10 é igual a 0,7. Aí 3 quintos. 3 divide 5. Então vai ficar 0, né? 0,6. Então isso aqui é a fórmula, é a forma decimal. A forma de porcentagem. Então aqui eu tenho a forma decimal e porcentagem.
Eu sei que a porcentagem é qualquer número sobre 100, certo? Nunca esqueça disso. Porcentagem é a mesma coisa que 100. Então, se eu quero porcentagem, qualquer outro número vai ser sobre ele, que é sobre 100. No caso aqui, eu tenho 0,25, que é a mesma coisa se eu pegar 25 sobre 100, que é igual a 25%. Esse ícone aqui, ele representa a porcentagem, né? Aqui eu tenho 0,6, que é a mesma coisa de 6 sobre 10, né? Que é igual a 60 sobre 100, que é igual a 60%. Mais para frente, no decorrer dos exercícios, a gente vai clarear mais isso aqui, tá? Por enquanto é só a amostragem aqui. 0,08, né? Que é a mesma coisa que 8 dividido por 100, que é igual a 8%. 1,6 é igual a 16 sobre 10, né? Que é igual a 160 sobre 100, que vai ser 160%. Continuando aqui, número exato e dízima periódica. Tá, o que é o número exato? O número exato é quando eu pego um número, divido pelo que está embaixo e ele dá após a vírgula, só que ele para e fica exato. Então vai ficar 5 dividido por 2, nesse caso, é igual a 2,5, que seria um decimal exato. Ele parou no 5, ó. Ou seja, ele zerou. Se eu pegar 5 dividido por 2, né? Eu vou ter 2, aí vai sobrar 1. 1 não dá para dividir por 2, vai ser a vírgula, né? Aí abaixo o zero vai ficar 5. 5 vezes 2, 10, né? Aí 0. No caso aqui, ó, 1 sexto. 1 sexto, se eu pegar 1 dividido por 6, eu vou encontrar isso aqui, 0,1666 e assim por diante. Então, isso aqui é falar que é uma dízima periódica. O que seria essa dízima periódica? É os números aqui, ó, todos iguais, ó. Você pode ver que aqui eles são iguais, ó, e vai embora, até a 16ª casa. Na 16ª casa, aqui no caso, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e até 16 e multiplicar por esse valor que está aqui embaixo, ele vai ser igual a esse número que está em cima, ele vai ser 1. Se eu multiplicar agora, nesse momento, ó, 6, essas poucas casas que eu tenho, ele vai aproximar de 1, ele vai ficar 0,90 alguma coisa, certo? 99, 98, 99, tá? Teria que multiplicar na calculadora para saber. Mas aqui na décima, o importante aqui é lembrar, ó, que na 16ª casa, ele vai, se eu multiplicar por 6, ele vai ser 1, certo? Agora vamos iniciar os exercícios aqui, ó. Escreva os números na forma fracionária. O que é a forma fracionária, né? Então eu tenho na forma decimal aqui, quero passar, é a mesma coisa, eu só tenho um número aqui, não tem? Então ele não é 10, então fica 9 sobre 10. É o que nós vamos ver aqui, ó. Então o primeiro exemplo A, 0,9 é igual a 9 sobre 10. Conta aqui, ó, essa casa é a quantidade de zero que eu vou pôr aqui embaixo. A letra B, eu tenho 1,27. Então eu conto aqui novamente, ó, 1, 2. Aí eu coloco 1, 2, 2, 0. E todo o número aqui inteiro, ó, 127 dividido por 100. Aqui, 5,621. Então eu pego ele inteiro e deixo em cima. Tiro a vírgula, fica 5.621 dividido por 1.000. Por quê? Porque após a vírgula aqui, eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3, que seria 3 casas decimais. Por isso que é os 3 zeros aqui por 1.000. Esse aqui, ó, 63%. Para mim passar para a forma fracionária, é só eu pegar o 63, esse símbolo aqui, eu sei que ele vale 100.
de acordo com a porcentagem, não é mesmo? Então, eu vou pegar 63 dividido por 100. 8% é a mesma coisa, de 8 sobre 100. 137% é a mesma coisa, de 137 dividido por 100. Certo? Agora, o exercício 2 é para passar para a forma decimal. Então, se eu tenho aqui, ó, 53%, eu sei que o 53 é dividido por 100. Então, 53 dividido por 100, eu vou ter 0,53. Então, passei para a forma decimal. 7% é a mesma coisa que 7 dividido por 100, que é igual a 0,07, que é a forma decimal. 142% é igual a 142 dividido por 100, que é igual a 1,42. A letra D, 9 dividido por 2. Para mim passar para decimal, eu só divido, né? Porque 9 dividido por 2 é a mesma coisa de 4,5. 9 dividido por 4 é a mesma coisa de 2,25. E 9 dividido por 20 é igual a 0,45. Então, isso aqui que é a forma para a gente passar para decimal, certo? A número 3. Escreva os números na forma de porcentagem. Então tá. Vamos pegar aqui, ó. Tá feito aqui, né? Vamos raciocinar aqui. Então eu tenho primeiro a letra A. Eu tenho 3 sobre 10. Eu quero passar ele para porcentagem. Como que eu faço? Primeiramente eu pego esse 3, divido por 10. Que eu vou encontrar 0,3. Ou seja, eu encontrei um número decimal. Para me passar para porcentagem, como eu sei que porcento é 100, é só multiplicar por 100, tá? Então, 0,3 vezes 100 é igual a 30%. 3 quintos, eu pego 3, divido por 5, ele vai me corresponder 0,6. Como eu quero em porcentagem, né, eu vou multiplicar por 100. 0,6 vezes 100 é a mesma coisa que 60%. Certo? Esse aqui, ele já está em decimal, então ele está até mais fácil. Eu vou pegar 0,73, coloco aqui na frente, vezes 100, que eu vou encontrar 73%. 0,4, coloco na frente, multiplico por 100, porque eu quero achar a porcentagem. Então, 0,4 vezes 100 é a mesma coisa que 40. Como eu preciso representar a porcentagem, eu vou colocar aqui a grafia da porcentagem. 300. Aqui eu vou ter que dividir, ó. Vou pegar 300 dividido por 400. Eu dividindo isso aqui, ele vai ficar 0,75. Para mim passar para a porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então vai ficar 0,75 vezes 100, que é igual a 75%. 0,07, coloca aqui na frente, 0,07, multiplico por 100, que vou encontrar 7%. Então, tá aí a resolução do terceiro exercício, tá? O 4. Converta as frações para a forma decimal e classifique cada número em decimal exato ou dízima periódica. Certo? Vamos à solução ali. Aqui está feito. Então, eu vou pegar, ó, 2, vou dividir pelo 5, que eu tenho 2 quintos, pego 2 dividido por 5, eu vou achar 0,4. Ela é uma conta exata, porque se você pegar aqui, você vai encontrar zero no final aqui do resto. O 7 dividido por 9, ele vai ficar 0 e vai manter o 7 sempre. Sempre aqui vai dar 7. Como ele se repete 7, 7, 7 e vai mantendo sétimo, então a gente fala que é uma dízima periódica. Lembrando, quando ele chegar na 16ª casa, que é o 17º número aqui, igual a 7, se eu multiplicar por 9, ele vai corresponder a 7 exatamente.
Ele vai voltar a ser 7. Ele vai ser um número inteiro novamente, tá? 5 dividido por 6 é 0,8. Aí eu coloquei mais uma casa aqui, eu coloquei com 4 agora. Fica 833, 33 e assim por diante. Quando ele chegar na 16ª casa, se eu multiplicar por 6, ele vai ser 5. É a dízima periódica. 13 sobre 4. Eu vou pegar o 13 e divido por 4. Então, eu vou ter 3,25. Então, ele vai dar um número inteiro. Então, eu falo que é exata. 5 dividido por 9. Eu vou encontrar 0,555. Certo? E assim por diante. Vai manter os 5 aqui sempre. Professor, Oi? desculpe interromper, mas todo número que você repete, tipo aqui, os 5, 5, eles são dízima periódica? Se ele manter igual o número aqui, ó, ele vai ser uma dízima periódica. Você vai ver que ele vai ser iguais, ó. O primeiro número pode ser diferente, mas o restante, do segundo número para frente, você vai ver que eles são todos iguais. Se ele mudar a casa, vai ser bem lá no final, na 17ª casa. Aí ele muda. Ele pode aumentar. Tanto ele pode diminuir, como ele pode aumentar, entendeu? Entendi, obrigada. Então, e na 16ª casa, se eu pegar e multiplicar por esse 9 aqui, por exemplo, pode fazer aí na calculadora, tá? Se vocês fizerem uma calculadora com 15 casas, vocês vão ver que na 16ª casa, né, e você multiplicar pelo 9, ele vai ser 5. Se eu pegar aqui 9 e multiplicar só pelos esses 3 números aqui, ele vai dar 4,99 alguma coisa. Ele não vai chegar a 5. Mas lá na 16ª casa, você vai ver que ele chega a 5. Ele vai ser um número inteiro novamente. Certo? Agora aqui que é o mais interessante, que deve prestar bem atenção, tá? Que muitas vezes a gente se perde e não consegue fazer esse tipo de questão, tá? Então é assim, ó. Em uma cidade com 600 mil habitantes e 3 opções de meios de transporte, 1/5 da população utiliza o metrô. 35% dessas pessoas utiliza o trem e 9 sobre 20 utiliza o ônibus. Qual o meio de transporte mais utilizado nessa cidade? Certo. Como que eu faço essa questão, tá? Então, primeiro eu pego os dados, ó. O primeiro dado aqui é a quantidade de habitantes, não é mesmo? Eu tenho 600 mil habitantes, então eu coloco aqui isolado, ó, 600 mil, só para princípio de raciocínio, tá? Então eu coloco aqui, ó, 600 mil. Aí o que eu olho? Os dados. O metrô é 1/5, então eu coloco aqui, ó, 1/5 do metrô. O trem, 35%, então eu pego aqui, ó, 35 que pega trem, que usa o trem. E 9 sobre 20 é o que usa ônibus. Tá? De posse desses dados, eu começo o raciocínio da solução. Então tá, então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar, como eu já tenho aqui um dado principal, o todo aqui, né, que é os 600 mil habitantes, então eu vou pegar 1/5 desses 600 mil. Se eu pegar aqui, ó, 1/5 vezes 600 mil, dividido por 1. Esse 1 aqui, que está aqui, ó, que eu pus aqui, ó, o círculo, vocês lembram que eu já ensinei para vocês o 1 imaginário? Né? Então, esse é o 1 imaginário, é como se fosse 1 aqui, que vai multiplicar também. Então, eu vou pegar, ó, 1 vezes 600 mil, dá 600 mil. Se eu pegar 5 vezes 1, vai dar 5. 600 mil dividido por 5, eu vou encontrar esse valor aqui, tá? Que vai ser 120 mil. Então, 120 mil pessoas andam de metrô, tá? Aqui eu não tenho 35%. 35% não é a mesma coisa de 35 sobre 100, igual nós aprendemos anteriormente. Aí eu pego 35 vezes 600 mil
sobre 1, que é o imaginário, tá? Então, eu multiplico um pelo outro, ó. 35 vezes 600 mil vai dar 21 milhões. Tá aqui, ó. Então, 21, né, com 3 zeros dá 21 mil. Aí, com mais 3 zeros dá milhão. Então, dá 21 milhão dividido 100 vezes 1 vai dar 100. Então, eu divido por 100. O que que eu faço aqui, ó? Como eu tenho 2 zeros embaixo, eu já corto aqui, ó. 2 zeros, corto com os de cima aqui, ó. Vai ficar 1. Então, se eu contar esses aqui, ó, vai ficar 210, né? 210 mais 3 zeros. Então, 210 mais 3 zeros é a mesma coisa de 210 mil. Ou seja, 210 mil pessoas pegam o trem, anda de trem. O 9 sobre 20. Então, vamos achar que valor que é esse. Eu vou pegar 9 vezes 600 mil e 20 vezes 1, que é o imaginário. Então, 9 vezes 600 mil vai dar esse valor aqui, ó, 54 com mais 1, 2, 3, 4, 5, 0. Certo? Que é a quantidade. Eu multiplico aqui, ó, 9 vezes 6, 54. Aí eu conto essa quantidade de zero aqui, ó, e coloco na frente. Deu 5. 5 zeros. Como aqui eu tenho 20 vezes 1 e só tenho 0 aqui, então eu corto esse 0 aqui, ó. Então, como eu tenho aqui, ó, o 2, aí eu conto aqui, ó, fica 54 mais um 0, 540. Aí eu tenho mais 3 zeros, então eu vou ficar com 540 mil dividido por 2, que vai ser a mesma coisa de 270 mil pessoas que andam de ônibus. Agora eu analiso aqui, ó. Qual que é o maior número que deu aqui? Não é o 270? Pessoal? Sim. 270 mil. Então, essa é a resposta, que é o maior, não é isso? Ó, Sim. qual é o meio de transporte mais utilizado nessa cidade? Ou seja, é o ônibus. E só para completar aqui o raciocínio, então, aqui é o seguinte, ó. Se eu pegar 270 mais 210 mais 120, eu vou encontrar 600, tá? Acrescido dos 3 zeros, fica 600 mil, certo? Se você pegar aqui, ó, você pode somar, ó, 270 mais 210 mais 120, você vai encontrar 600. Aí acrescenta os 3 zeros, fica 600 mil. Então, nosso valor aqui está certo. Aqui eu só coloquei, então fica 1/5 mais 35%. Mais 9 sobre 20 é igual a 600 mil, certo? Então, essa é a solução desse exercício, tá? O princípio de raciocínio é dessa forma. Tem outras formas de fazer? Tem. Só que como a gente está estudando isso aí, a gente tem que saber como que se origina a forma de fazer a conta, tá? Então, é por isso que ela está esmiuçada. Se você fizer isso na calculadora, né, vai ser bem facinho. Agora, a 6. A 6 é bem interessante também, tá? Ela nos diz assim, ó. Na reunião do condomínio Sol de Verão, foi feita uma votação para eleger o novo síndico. Então, os nomes é André, Bianca e Carlos. Se candidataram e receberam respectivamente. Tá. O que eu tenho que detalhar aqui, ó? Esse respectivamente. Respectivamente, em matematicamente falando, é uma sequência, tá? Então, o primeiro vai se relacionar ao primeiro nome, certo? Que é com o André. O segundo número vai relacionar com a Bianca, que é o segundo nome. E o terceiro número aqui, ó, o terceiro dado, que está 0,35, ele relaciona com o Carlos, tá? E o que eu faço aqui? Depois nós vamos ver aí como que nós vamos montar, tá? Embora já está mostrando aí. Sabendo que o candidato com maior quantidade de votos foi eleito, qual deles é o novo síndico? Tá. Primeiro passo nessas coisas, como eu tenho 3 dados, eu vou montar uma tabelinha e ponho os dados necessários embaixo, tá?
Então, André, ele relaciona com 25%. Bianca relaciona com 2/5. Carlos relaciona com 0,35. Certo? Agora, ele mostrou uns dados aqui, mas não me mostrou a quantidade de pessoas que votaram. Nesse caso, o que é que eu faço? Tá? Eu coloquei até de vermelho aqui, ó. Eu sei que 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, tá? Aí eu tenho que multiplicar pela quantidade de pessoas. Como eu sei que isso aqui é porcentagem, né, eu já deduzi que esse exercício nada mais é do que uma porcentagem, o que que eu posso fazer? Eu vou pegar o 100%, usar o número 100, do 100%, como se fosse a população, certo? Então, eu coloco aqui, ó, vezes 100, que está de vermelho, tá? Dividido por 1 imaginário. Aí eu multiplico aqui, ó, para mim saber qual que é o maior número aqui entre esses aqui, tá? Então, o primeiro número. Vamos ver que número que vai ser, ó. 25 vezes 100, eu tenho 2.500. 100 vezes 1, eu tenho 100. Então, aqui, como eu tenho 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, eu corto aqui, ó. Corto aqui, esse zero vai ficar 25. Ou seja, o primeiro aqui para André, ele teve 25 votos. Vamos para o segundo, que seria a Bianca, né? Que é a que mais teve. Mas vamos achar aqui, faz de quando nós não achamos ainda. Então, é 2/5. 2/5 vezes 100 sobre 1 imaginário. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 100 é 200. 5 vezes 1 é 5. 200 dividido por 5 é igual a 40. Certo? Ou seja, teve mais voto do que André, né? Que é 25% aqui. Agora, vamos ver esse aqui, ó. 0,35. Como eu sei, como ele está em decimal, eu preciso passar ele para porcentagem. Como que eu faço mesmo? Voltando ao raciocínio daquele exercício lá dos primeiros que nós fizemos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, 0,35 vezes 100, que é igual a 35%. Aí eu pego e ponho aqui embaixo, 35 dividido por 100, vezes o 100. Que eu coloquei como referência para fazer o cálculo, certo? Aí fica 35 vezes 100 é igual a 3.500. 100 vezes 1 é igual a 100. Como eu tenho 2 zeros embaixo, eu corto com os 2 zeros de cima. Sobra 35. Então, aqui, raciocinando aqui, ó, qual que é o maior número aqui? É 40, que é o 2/5. O 2/5 relaciona com Bianca. Então, a Bianca, ela seria o síndico, né, desse prédio aí. Entender aqui como que faz esse raciocínio? Sim. Tá? Então, tem que marcar bem aí, tá, esse exercício. Mais para frente, vocês não tenham dúvida. Ok. O 7. O 7, nós vamos partir para o mesmo princípio, ó. Luciana elaborou um planejamento diário para organizar seu tempo entre os afazeres. Se ela passou 1/4 do dia dormindo, 1/3 trabalhando, 1/4 estudando, e no restante do dia lê e assiste a séries de televisão, quantas horas por dia ela passa lendo e assistindo as séries? Certo. Então, aqui, como eu tenho mais de 2 dados enunciados aqui, o que que eu faço? Eu vou fazer novamente uma tabelinha com todos os nomes, tá? Para vocês verem como fica fácil de resolver depois, ó. Então, o primeiro dado, dormindo, 1/4. Trabalhando, 1/3. Estudando, 1/4. Séries e TV, é o que eu preciso achar, porque eu não sei, tá? Vamos para a solução. Aqui, nós podemos notar aqui uma grandeza. A grandeza não está tudo em horas? Está tudo falado aqui em horas, né? Aí,
como ele está falando aqui, ele mencionou também aqui dia, ó, do dia. Então, ele já deu uma pista aí, como que eu resolvo isso aí para achar essa grandeza, esse número da grandeza. Então, um dia eu sei que tem 24 horas. Então, através desse 24 aqui, ele vai ser meu 100%, ou o todo. Igual eu já expliquei para vocês aí, né? Em aulas passadas. Então, 1/4 de 24, é só pegar aqui, ó, 1/4 vezes 24 sobre 1 imaginário, que é igual a 1 vezes 24, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, dormindo, ele fica 6 horas, tá? 1/3 vezes 24. 1 vezes 24 dá 24, 3 vezes 1 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. Dá 8. Então, 8 horas ele fica trabalhando. E 1/4, de novo aqui estudando, como eu já calculei aqui, né? Eu já sei que o resultado é 6. Então, ele fica 6 horas estudando. Agora, séries e TV, como que eu faço esse cálculo? Como eu já tenho aqui os 3 já resolvidos, é a soma dos 3, certo? Menos 24, porque é o inteiro. Então, vai ficar assim, ó. Séries e TV, fica 24, que é 24 horas, menos. Aí fica dormindo, mais trabalhando, mais estudando. Então, eu somo todas essas horas aqui, eu vou encontrar 20. Aí eu pego aqui, ó, 24 menos 20, eu achei 4 horas, ou seja, 4 horas ele fica em séries e TV. Tem a resposta de 4 horas que eu nem vi, eu calculei e não vi. Tem. Aí no caso aqui é a letra C, que seria a resposta. Certo? Entender aí como que faz isso? Tá vendo? Não esqueça desse raciocínio da tabelinha. É muito importante, que daí você consegue resolver mesmo o exercício. Não tem como errar. O 8, né? Você vai corrigir todas? Oi? O senhor vai corrigir todas? Todas. Vai dar tempo? Já deu. Falta só essa. Tá. Daqui 3 minutos, ó. Então, aqui, ó, Gabriel ganhou um prêmio de 5.000, tá? Porém, deve pagar um imposto de 15% sobre o valor ganho. Que quantia ele terá depois de pagar o imposto? Se a gente fizer isso na calculadora, é facinho, né? Mas vamos montar a conta aqui, ó. Então, eu tenho lá os dados. O prêmio não é 5.000? Então, 5.000, aí eu tenho que pagar o imposto. Se eu vou pagar, eu vou tirar desse valor. Então, vai ser menos 15%. Então, o que é 15%? 15% é 15 sobre 100. 15 vezes o prêmio, que é 5.000. Então, 15 vezes 5.000 vai dar esse valor aqui, ó, 75.000. Dividido 100 vezes 1, 100. Como eu tenho 2 zero embaixo aqui, eu posso cortar. 1, 2. Aí corta aqui. Sobrou 750. Então, o valor líquido que ele vai receber, que ele vai ficar para ele, seria o prêmio menos o imposto. Não é isso? Então, o valor líquido, né, que é um VL, é igual a 5.000 menos 750. Então, o valor líquido que vai receber é 4.250. Tem essa resposta? Tem. É a letra C. Certo? Dúvida? Então tá, então a gente termina essa aula aqui, né? Eu espero aí que vocês tenham entendido bem essa matéria, né? E tenham uma boa decorrer de semana aí, tá? Vai tirar print? Oi? Vai tirar print? Quer tirar? Pode tirar. Pode ser da 2, é que eu não tirei a dela. Eu vou, como tá gravando, depois eu vou pôr no grupo essas aulas, tá? Eu vou pegar lá, aí semana que vem acho que já dá para pôr. Tá. Tá? Então, até mais então, tá? Eu vou estar desconectando aqui, tá?